Queria convidá-los a abrirem suas Bíblias no Salmo 68. Nós prosseguiremos nessa manhã as nossas meditações nos Salmos e hoje nós veremos aqui o Salmo 68, não todo o Salmo, esse é um Salmo mais extenso, mais longo. Nós veremos a primeira parte do Salmo 68, que nos apresenta Deus no meio do seu povo. O que acontece quando Deus está no meio do seu povo? O salmista ele procura narrar ao longo de todo o salmo os feitos de Deus no meio do povo de Israel. O salmo ele é uma espécie de ajuntamento de vários temas e parece tratar de uma coleção de canções que foram reunidas, agrupadas em um só salmo. Alguns acreditam que este salmo ele era cantado durante a procissão das festas em Jerusalém, tendo se iniciado no momento em que Davi leva a arca para Jerusalém. E se torna então um costume ao longo das festas, talvez não todo o salmo, mas parte dos salmos serem recitados e cantados. É um salmo de louvor, ele louva a Deus por proporcionar vitória ao seu povo, nós veremos isso aí ao longo do salmo. Nós certamente olharemos em outras ocasiões para outras porções do salmo e nós veremos isso. É um cântico, portanto, de triunfo que celebra o poder de Deus em ação no meio do seu povo. Esse trecho que nós leremos hoje, os versos iniciais do Salmo, ele tem como objetivo ressaltar o poder de Deus, mostrar o cuidado de Deus para com o seu povo, especialmente para com os necessitados, para com aqueles que não têm ninguém que os defenda. E ele também é um convite, um chamado a louvarmos a Deus, a cantarmos a Deus, a oferecermos a Deus o nosso canto, a nossa adoração. Aqui no Salmo, onde nós olharemos, nos concentraremos nos 6 primeiros versos nessa manhã, o salmista ele se alegra pelo fato de Deus ter defendido o seu povo, por Deus ter se levantado em favor do seu povo, dispersando assim os seus inimigos. Ele, em seguida, ele vai louvar a Deus pela sua majestade, pela sua grandeza e também por proteger aqueles que são pobres e desamparados. Então, eu queria convidá-los à leitura do Salmo e depois nós voltaremos aqui olhando as divisões do Salmo com os irmãos. Diz assim, então, Salmo 68, os 6 primeiros versos nós leremos aí. Levanta-se Deus, dispersam-se os seus inimigos. De sua presença fogem os que o aborrecem. Como se dissipa a fumaça, assim tu os dispersas. Como se derrete a cera ante o fogo, assim a presença de Deus perecem os iníquos. Os justos, porém, se regozijam, exultam na presença de Deus e folgam de alegria. Cantai a Deus, salmodiai o seu nome, exaltai o que cavalga sobre as nuvens. Senhor é o seu nome, exultai diante dele. Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. Deus faz que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Então, essa é a leitura desta manhã. Nós veremos aqui esses primeiros versos do Salmo 68. E nesse salmo, queridos, nós encontramos algumas divisões, basicamente 2 divisões. Na primeira parte do salmo, o salmista ele procura, dos versos de 1 a 3, fazer um contraste entre os inimigos de Deus, os ímpios,
e aqueles que são considerados por Deus justos, o povo do Senhor. Isso nós observamos nos 3 primeiros versos. Os versos finais, de 4 a 6, nós encontramos aqui um convite a louvar a Deus e as razões pelas quais nós louvamos a Deus. Então, olharemos aí os 3 primeiros versos, onde o salmista ele inicia o seu salmo suplicando a Deus que Deus se levante e expulse diante de si e do próprio povo de Israel aqueles inimigos que estão no caminho, aqueles inimigos que se levantam para atacar Israel, o povo de Deus. Ele apresenta nesta parte do Salmo Deus como um grande defensor daqueles que são justos, o Deus que defende os justos e que também é juiz sobre os ímpios. Aqui há um contraste bem claro sendo apresentado nos 3 primeiros versos, essa diferenciação que o salmista faz entre justos e perversos, entre justos e ímpios, e Deus abençoando, defendendo o justo e punindo, julgando aqueles que são ímpios. Os versos iniciais, ou o verso que inicia o salmo, há aqui uma forte alusão às palavras de Moisés, ali no deserto, quando Israel se levantava para a sua marcha, quando Israel avançava pelo deserto em rumo à terra prometida. Diz o texto que a arca do Senhor ia adiante do seu povo, a arca de Deus ela era conduzida à frente de Israel, e todas as vezes que Israel se punha em marcha durante o dia da caminhada, Moisés se apresentava diante de Deus e ele mencionava algumas palavras. Eu gostaria de convidá-los, então, ainda que marcados aí no texto do Salmo 68, os irmãos fossem para Números, capítulo 10, onde nós veremos o texto aqui, o salmista alude aqui, ele faz essa alusão nos primeiros versos. Números, capítulo 10, no verso 35, nós observamos essa palavra sendo proferida por Moisés ou o sumo sacerdote que ali estivesse conduzindo o povo. Partindo a arca, verso 35, Números 10, 35 diz, partindo a arca, Moisés dizia, levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. E o verso seguinte, o verso 36, diz, e quando pousava, dizia, volta, ó Senhor, para os milhares e milhares de Israel. Então, o salmista inaugura o seu salmo, fazendo uma alusão, trazendo aqui uma referência àquilo que acontecia quando Israel estava a caminho da terra prometida. A arca foi construída, a arca foi feita, e ela deveria, então, ir à frente do povo em direção à terra prometida. E todas as vezes que a arca ela era levantada do seu lugar para Israel se pôr em marcha, Moisés se apresentava diante de Deus e dizia, Senhor, levanta-te, levanta-te e dispersem os nossos inimigos, aqueles que te odeiam, aqueles que se levantam contra o teu povo, que eles sejam dissipados completamente. E ao final dessa marcha, ao final dessa caminhada, quando Deus estabelecia o ponto onde Israel iria acampar e a arca então repousava no seu lugar provisório ali, Moisés se apresentava mais uma vez diante de Deus, mas agora ele dizia, volta, Senhor, para os milhares e milhares do teu povo, para os milhares de Israel. Era a presença de Deus no meio do povo do Senhor que garantia uma jornada de sucesso, que garantia a bênção no meio daquela congregação. E parece-nos aqui, irmãos, claramente que o salmista está se recordando do tempo em que Deus, com um braço forte, ele retirou Israel do Egito. Nós veremos, à medida que nós formos expondo o Salmo 68,
que essa história do povo de Israel ela é contada, a cada momento da história, o salmista procura apontar nas suas palavras aqui. E o que o Salmo nos mostra nesse início de afirmação aqui é que o salmista ele pede ao Senhor para que Deus derrote os seus inimigos. E ele usa aqui duas figuras de linguagem para demonstrar a destruição dos ímpios pela mão do Senhor, pelo poder de Deus, quando ele se levantar para abençoar o seu povo. Ele vai se referir a esta vitória como a fumaça que é dissipada pelo vento. Quando Deus se levanta em favor do seu povo, quando Deus se coloca a favor do seu povo, os inimigos, os ímpios, eles são dissipados como uma fumaça que se esvai com o vento que sopra. Ele faz uma segunda referência, ele usa uma outra figura de linguagem aqui, que é a cera que se derrete à presença do fogo. Então, não apenas ele compara o ímpio a uma fumaça que logo se dissipa, mas ele também o compara à cera perto do fogo. Nós sabemos o que acontece, né? Ela se derrete e ela também muda a sua consistência completamente. O que o salmista está apontando aqui? Ao que ele está se referindo? Ele quer nos mostrar que quando Deus se põe a favor do seu povo, que quando Deus se levanta para guardar o seu povo, para guerrear as guerras do seu povo, por maiores que sejam os seus inimigos, por mais difíceis que sejam os desafios à frente aos olhos do homem, para o Senhor nada é. O que o salmista está apontando aqui é para uma vitória fácil. A fumaça que é levada pelo vento e rapidamente se dissipa. A cera que parece forte, mas quando ela é colocada junto ao fogo, ela amolece e ela se esvai completamente. Assim é o Senhor guardando e pelejando pelo seu povo. Deus se colocando a favor do seu povo, com a sua bênção, faz com que os seus inimigos, os inimigos do povo de Deus, sejam derrotados facilmente. O que o salmista procura mostrar, então, aqui, meus irmãos, é que se Deus for à frente do seu povo, que se Deus se levantar para conduzir o seu povo, se Deus estiver com o seu povo, então não há, de fato, o que temer. Não há razão para ficarmos preocupados e angustiados com relação aos nossos inimigos, porque eles não irão prevalecer. Aqui há uma garantia de sucesso na jornada. Bem, então, em primeiro lugar aqui, o salmista ele nos mostra o que acontece aos ímpios quando Deus se levanta para defender o seu povo. Uma vitória rápida, clara, fácil. E nós vimos isso na história de Israel. Os irmãos podem observar as entradas e saídas de Israel em suas guerras ao longo do Êxodo, no período de Josué, na conquista da Terra Prometida, as diversas batalhas que foram travadas pelos inimigos maiores e mais fortes no caminho, e todos eles, meus irmãos, foram derrotados. Nós devemos lembrar que quando Israel sai do Egito, Israel sai dali como um povo escravo, sem armas, sem nenhuma preparação militar, sem conhecer a guerra. Inclusive, o Senhor mostra no texto do Êxodo que Deus não os leva pelo caminho do mar, embora fosse um caminho mais rápido para chegar à Terra Prometida, Israel poderia ali se deparar com a guerra e se atemorizar. Porque Israel, de fato, era um povo que foi escravizado por muitos anos na terra do Egito. O que eles sabiam fazer era tijolos, preparar lá a cerâmica para as construções do faraó, e não sabiam manejar a espada e nem aprenderam a guerra. Então, é natural que, diante de inimigos, povos guerreiros, povos que estavam no caminho de Israel, que o atacaram, muitas das vezes sem nem mesmo Israel ameaçá-los, mas vieram contra ele, era comum Israel temer e se sentir indefeso, se sentir incapaz de lutar uma guerra.
Como eu vou para a guerra se eu não tenho uma espada? Como eu vou para a guerra se eu nunca enfrentei um inimigo? Se eu não tenho técnicas ou táticas de guerrilha? Eu não sei fazer isso. Israel dependia totalmente de Deus, mas ainda que seus inimigos fossem poderosos, grandes e fortes, não há o que temer. Deus está no meio do seu povo. E Deus cuida dos inimigos de Israel, ele pessoalmente age para desbaratá-los, para destruí-los rapidamente, completamente. Quando nós olhamos para a história, nós ficamos assustados. Como Israel teve vitória sobre nações, povos grandiosos, poderosos, capazes, e todos eles foram derrotados. E a pergunta é, por que foram derrotados? Porque Deus se levantou, porque Deus foi à frente do seu povo. Deus o guiou, Deus o conduziu e lhes deu vitória. Então, isso é o que acontece aos ímpios. Os ímpios aqui, eles perecem quando Deus se levanta em favor do seu povo. Agora, o que acontece aos justos? O que é feito aos justos? Bem, então ele vai nos mostrar aqui a bênção sobre os justos. O juízo sobre os ímpios é descrito aí, como nós já vimos, mas agora ele vai nos mostrar o que acontece aos justos nesse texto. Se os irmãos olharem aí, o verso 3 vai dizer, os justos, porém, e aqui a gente percebe exatamente essa marcação, né, essa definição aqui, eles se regozijam, exultam na presença de Deus e eles folgam de alegria. Então, 3 coisas são ditas a respeito dos justos aqui. Eles recebem o favor de Deus. Eles são chamados, então, por Deus a se regozijarem. E eles, então, se regozijam, eles exultam e eles folgam de alegria. Por que eles fazem isso? Está claro no texto, né? Pela defesa do Senhor. Porque o Senhor está com eles. Porque a presença do Senhor está no meio do seu povo. Porque a presença do Senhor se faz notória no meio da sua congregação. Então, os justos podem se alegrar em Deus, exultar no Senhor, em sabendo que Deus está ao seu lado, concedendo suas bênçãos. E todas as vezes que Israel vencia e prevalecia contra os seus inimigos, eles podiam se alegrar e exultar diante de Deus, tributar a Deus a glória que lhe é devida. Não é a força do nosso braço, não é a nossa capacidade, mas é o Senhor estando conosco. É Deus lutando a nossa guerra. Louvado seja Deus, engrandecido seja Deus. Então ele pode se alegrar, ele pode exultar, ele pode adorar a Deus. E como nós veremos aqui, ele canta diante de Deus, ele expressa o seu louvor a Deus. A segunda parte do Salmo é aqui um convite, diante destas coisas, a louvarmos a Deus. Uma vez que Deus desbaratou, destruiu, dissipou, derreteu os inimigos, os ímpios diante de Israel e concedeu a bênção ao seu povo, então qual é a reação natural desse povo diante de Deus? É louvá-lo, é celebrar quem ele é. Então nós veremos aí a partir do versículo 4 a resposta do adorador a Deus, que é adorá-lo por aquilo que ele é e por aquilo que ele faz. Diz o texto então assim, cantai a Deus, salmodiai o seu nome. Exaltai o que cavalga sobre as nuvens. Senhor é o seu nome, exultai diante dele. Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. Deus faz que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Então, irmãos, o que o salmista ele expressa aqui é que a ação necessária diante da presença de Deus no nosso meio é que nós o exaltemos, que nós o adoremos. E por que nós adoramos a Deus? O salmista, nesses versículos, nessas poucas palavras, ele apresenta inúmeras razões para nós louvarmos a Deus. Ele nos apresenta aqui inúmeros motivos pelos quais Deus é louvado, pelos quais Deus deva ser celebrado. Ele vai nos mostrar que Deus aqui é aquele que é o soberano que governa sobre toda a natureza. Ele diz aí no verso 4 que ele é o que cavalga sobre as nuvens. É o Deus que está no controle de todas as coisas. Talvez aqui
o salmista esteja fazendo uma alusão aqui ao Deus que derrama chuva sobre o seu povo. Baal era considerado o Deus das chuvas, o Deus que derramava as águas sobre o povo, sobre a plantação para uma boa colheita. E o salmista está dizendo, não, é Deus quem age assim, é Deus que caminha sobre o seu povo, e talvez aqui, mais uma vez, uma alusão à nuvem que cobria Israel, protegendo Israel, e Deus estava ali habitando entre o povo dessa maneira, controlando todas as coisas e concedendo bênçãos ao seu povo. Por que nós devemos louvar a Deus? O salmista diz, porque Ele tem controle sobre toda a terra, Ele tem o controle sobre toda a natureza. Ele é aquele que é digno de ser adorado, porque a sua posição é em extremo elevado à nossa. Então, cantemos, salmodiemos a Deus e exaltemos aquele que está sobre nós. Ele diz, o seu nome é Senhor, exultem diante dele. Mas ele segue, irmãos. Ele vai trazer aqui algumas outras razões. Ele vai dizer aqui que Deus ele é o pai de órfãos e ele é também juiz de viúvas. A expressão que é usada aqui tem o objetivo de retratar Deus como alguém que protege aqueles que são vulneráveis. É importante nós considerarmos isso, porque a lei no Antigo Testamento, ela estabelecia diversas disposições especiais para proteger essas pessoas, aqueles que eram órfãos, aquelas que eram viúvas, porque eles eram frequentemente maltratados. E o salmista aqui ele se preocupa em mostrar o caráter de Deus em cuidar daqueles que não têm ninguém para protegê-los, não tem ninguém para cuidar deles. Nós devemos considerar, queridos, a tragédia que é hoje, e muito maior uma pessoa nessa situação. Alguém que é órfão, alguém que está completamente desprovido de assistência. Um órfão é alguém que perdeu seus pais, perdeu a sua família. Uma viúva é uma mulher que perdeu seu marido, aquele que conduz a sua casa, que traz o sustento. E, frequentemente, essas pessoas, à luz do contexto daquela época, estavam desamparadas. Hoje nós temos aí algumas garantias da lei que protegem essas pessoas. O regime que nós temos hoje de administração no país e nos países providenciam assistência para essas pessoas. Mas nós devemos nos lembrar que nessa época, queridos, não tinha ninguém para defendê-los. Por isso que Deus, então, cuida de uma maneira especial dessas pessoas, e o salmista faz questão de lembrar isso aqui. Nós devemos louvar a Deus porque Deus ele cuida daqueles que são necessitados. Há algumas disposições aqui na lei que nos mostram essa realidade. Se os irmãos olharem Êxodo 22, no versículo 22 também, né? Êxodo 22, do 22 ao 24, ele diz assim, ó, a nenhuma viúva nem órfão afligireis. Se de algum modo os afligirdes e eles clamarem a mim, eu lhes ouvirei o clamor. A minha ira se acenderá e vos matarei a espada. Vossas mulheres ficarão viúvas e vossos filhos órfãos. Você percebe aqui até o cuidado de Deus prescrevendo, deixando na lei isso bem claro. Vocês de forma alguma vão maltratar as viúvas e os órfãos. Porque se vocês fizerem isso, e eles clamarem a mim, eu os ouvirei. Parece que Deus aqui tem um cuidado especial para com estes, né? E se eles clamarem a mim, certamente eu os ouvirei. Olha o que mais diz o texto aqui. Se os irmãos olharem no capítulo 24 de Deuteronômio, nos versos 19 a 21, olha como que Deus tem um cuidado todo especial com aquele que nada tem. Olha como que Deus cuida daquele que é necessitado. Como que Deus protege
aquele que nada tem, que não conta com ninguém, e o abençoa. A bênção de Deus está sobre essa pessoa também. Versos 19 a 21 diz assim: quando no teu campo cegares a messe, e nele esqueceres um feixe de espigas, não voltarás a tomá-lo. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Quando sacudires a tua oliveira, não voltarás a colher o fruto dos ramos, para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Quando vindimares a tua vinha, não tornarás a rebuscá-la. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será o restante. Olha que coisa bonita, irmãos. Você percebe o cuidado de Deus aqui? Deus diz, olha, quando você for lá colher as espigas na sua plantação, aquilo que ficou para trás, que você não viu, que não percebeu, você não vai depois fazer uma recolheita. Não volta lá para pegar. Quando você for colher as suas azeitonas para preparar o azeite, e você sacudir a árvore, o que cair, você colha. Mas o que ficar no galinho, deixe para quem? Deixe para o estrangeiro. Aqui que não tem nada. Deixe para aquela que é viúva, que vem atrás, rebuscando e procurando o que sobrou para o seu sustento. A mesma coisa é na vinha. Quando você for colher suas uvas, catou lá suas uvas, percebeu que ficou alguma coisa no galho, percebeu que sobrou alguma coisa na vinha, na plantação, não cresça o olho, né? E volte lá, vamos lá rebuscar, e vamos tirar tudo, porque nós precisamos de uma colheita muito abundante. Deus diz, não faça isso, porque isso é provisão para aquele que nada tem. Como Deus é um Deus abençoador, não é verdade? Como Deus é um Deus que cuida do seu povo. Ele pensa em quem? Nos necessitados. Inclusive, os cantos, as laterais, as bordas das plantações eram proibidas de serem colhidas. Elas ficavam ali destinadas para aquele que passava pelo caminho e tinha fome para poder comer, para poder se alimentar. Você percebe o cuidado de Deus, irmãos? E é por isso que o salmista diz, louvem a Deus, adorem a Deus, porque Deus ele cuida daquele que está desamparado. Deus ele cuida daquele que não tem nada. Deus tem compaixão daquele que nada tem. Deuteronômio ainda, capítulo 10, nos diz assim, verso 17 e 18, pois o Senhor, vosso Deus, é Deus dos deuses e Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas e nem aceita suborno, que faz justiça a quem? Ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Olha que bacana essa declaração. Salmo 146, já estamos avançando aqui. Salmo 146, 9 diz assim, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. Você consegue perceber a compaixão de Deus aqui? Como Deus revela a sua compaixão para com essas pessoas, como Deus cuida do seu povo e daqueles que nada têm, que não possuem nada, que estão nas mãos, literalmente, de Deus, sendo guardados por Ele, e Deus providencia tudo o que eles precisam. Jesus disse isso no seu sermão da montanha, não disse? Ele mandou a gente observar o quê? Ele mandou a gente observar os pássaros, os passarinhos. O Senhor mandou a gente olhar para os lírios do campo. E Ele diz, olha, nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, a gente brinca muito com esse versículo, né? Quando a gente vê um irmão bonitão, arrumado, belo, a gente gosta de brincar, nem Salomão usou uma roupa dessa. Deus disse para o seu povo aqui, Jesus falando ao seu povo no Sermão da Montanha, nem Salomão se vestiu dessa forma. Ora, se Deus cuida dos pássaros, se Deus cuida da erva que está no campo, que hoje está bonita, viceja, e amanhã ela seca e é lançada no fogo, quanto mais Deus cuidará de vós. Então, notem que Deus é um Deus cuidador,
um Deus que cuida do seu povo. E aqui o salmista está dizendo que nós devemos louvar a Deus porque há um cuidado especial para com aqueles que não têm seus pais e para aquelas que não têm mais os seus maridos e estão desamparadas aqui. Mas tem mais motivos aqui para louvarmos a Deus nos versos, né? Ele vai dizer que Deus é o que constitui família para aquele que é solitário, aquele que perdeu tudo, aquele que ficou desamparado. Talvez aqui uma referência ao estrangeiro, aquele que não tem ninguém nessa vida, né? Que está sozinho. Deus providencia para esta pessoa também um lar, Deus providencia para esta pessoa uma casa. E ele também, um outro motivo aqui, concede prosperidade àquele que estava cativo. Talvez aqui, meus irmãos, uma referência ao próprio Israel, que estava cativo na terra do Egito, sem um lar, sem uma identidade, e Deus os tira da escravidão, os arranca do domínio de Faraó e os leva para a terra de Israel, dando liberdade ao seu povo. Então, nós temos aqui, queridos, razões imensas para louvarmos a Deus. Nós louvamos a Deus porque Ele é o soberano, Ele é o Senhor sobre tudo. Ele está acima das nuvens, Ele está acima de tudo, Ele controla todas as coisas. Nós louvamos ao Senhor porque Ele cuida de forma especial daqueles que nada têm, daqueles que estão desamparados. Ele se preocupa com aquele que é solitário, com aquele que está sozinho. Ele tira para a prosperidade aquele que está na escravidão. Mas há uma outra razão aqui que o salmista deixa no final do versículo. Ele vai nos dizer que Deus não usa de benevolência para com aquele que é rebelde, deixando nessa condição. Notem aí que o final do verso, ele nos deixa aqui um lembrete bem claro. Só os rebeldes habitam em terra estéril. O que é uma terra estéril? É o deserto, né? Nós vimos aqui que alguns caíram no deserto, não caíram? Porque foram o quê? Rebeldes, murmuradores, porque foram duros de coração. Isso mostra, queridos, que Deus ele tem um cuidado especial para com o seu povo, o abençoando, suprindo até a pessoa mais desprezada e ignorada entre o povo, que eram os órfãos, viúvas e estrangeiros, a ponto de Deus ter que deixar uma lei para dizer, não maltrate. Deveria ser um senso comum, não maltratar o indefeso. Mas se Deus manda fazer isso, é por quê? Porque o coração do homem é mau, né? O coração do homem se aproveita da fragilidade dessas pessoas para promover a iniquidade. Mas Deus mostra aqui que Ele se importa até com aquele que é o mais simples e desprezado do povo. Mas tem um grupo que não obtém do Senhor o favor, que não obtém a benevolência do Senhor, que são os rebeldes, aqueles que são duros no seu coração, que são arrogantes, que são orgulhosos. Vejam, queridos, se os irmãos olharem, essa expressão aqui, ela nos remete para o Novo Testamento. Aqui, pelo menos me veio à mente aqui o texto de 1 de Pedro, capítulo 5, o verso 5, ele encerra com uma expressão bem conhecida, é um texto bem conhecido nosso, né? Ele diz, rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros se no trato de uns com os outros, cingivos de toda a humildade. E ele vai dizer por que isso aqui? Porque Deus resiste quem? Aos soberbos. Contudo, aos humildes concede o quê? A sua graça. O rebelde, o soberbo, ele não desfruta do favor de Deus. Ele não goza do favor de Deus. Inclusive, o capítulo, ainda nesse mesmo capítulo, no verso 6, os irmãos vão observar essa mesma realidade. Ele diz, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Esse é o padrão que Deus quer que nós sigamos.
que andemos diante dele em humildade, não em arrogância, não em soberba, inclusive em relação aos demais, aos nossos irmãos. É isso que Deus quer que o povo do Senhor entenda e viva esta realidade. A bênção de Deus não está sobre essa gente, não está sobre aquele que é rebelde. A bênção de Deus não está sobre aquele que é soberbo. Se os irmãos olharem, voltarem aí nas Escrituras, no livro de Tiago, ou na Epístola de Tiago, melhor dizendo, Tiago capítulo 4, a gente percebe mais uma vez essa expressão aqui, esse conceito sendo apresentado. Olhem aí o que diz Tiago 4, começando no verso 6. Antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. E vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. E ele diz o verso 10, humilhai-vos na presença de quem? Na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Queridos, queremos encerrar aqui esse salmo, essa meditação nessa manhã, mostrando que o Salmo 68, ele, pelo menos nesse início aqui, que nós meditamos nessa manhã, ele nos chama para nós contemplarmos a majestade de Deus, contemplarmos o seu cuidado amoroso. O que o Salmo nos ensina é que nós devemos confiar em Deus como nosso defensor. Diante das nossas lutas, diante das nossas aflições, dificuldades, desafios que nós enfrentamos todos os dias, a cada semana, nós possamos falar como o salmista disse, ou também usar as mesmas palavras que Moisés falou durante a peregrinação no deserto. Levanta-te, Senhor, e que sejam dispersos todos os teus inimigos, que sejam dissipados todos aqueles que te odeiam, que nós possamos a cada manhã nos levantarmos com essa palavra na nossa boca. Senhor, se levante, e que os nossos inimigos, aqueles que se apresentam para nos atacar, as ameaças que surgem, sejam dissipadas pelo poder do Senhor. Deus é o Deus que defende o seu povo, que confiemos nele como nosso defensor, que nós nos rendamos a ele em adoração com alegria, cantemos a ele, celebremos a ele porque ele é digno de ser adorado, que ele é digno de ser louvado, e que nós possamos, através do ensinamento desse salmo, refletir o seu cuidado para conosco também, nas nossas ações diárias para com aqueles que são próximos a nós. Que esse mesmo cuidado dispensado do Senhor às nossas vidas, o seu cuidado ministrado a nós, possa servir para nós um reflexo, uma maneira de nós refletirmos essas mesmas bênçãos sobre a vida daqueles que estão ao nosso redor. Que nós usemos da mesma compaixão, da mesma misericórdia, da mesma bondade para com aqueles que estão ao nosso lado. Que a nossa vida, irmãos, ela possa refletir essa grandeza de Deus aqui. Que na minha vida, na sua vida, nós possamos refletir essas realidades. Que os outros possam olhar para nós e ver em nós o cuidado amoroso, o desejo de abençoar, de cuidar, de trazer provisão para aqueles que estão ao nosso redor, assim como o Senhor tem feito a nós. O que Deus faz a nós, Ele o faz para o nosso sustento, e Ele o faz também para que nós possamos imitá-lo, ministrando àqueles que estão ao nosso redor esta mesma graça. Que possamos considerar essas três realidades. Que louvemos, engrandeçamos a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, pelo seu cuidado, pelo seu amor infinito, pela sua graça, a sua misericórdia dispensada a nós, pelo seu cuidado amoroso para conosco e para com aqueles que são fracos. Que o adoremos por quem Ele é, o Senhor sobre toda a terra. Que Deus seja louvado e exaltado. E quando as lutas aparecerem, quando os desafios surgirem no nosso caminho, que oremos a oração de Moisés, que oremos a oração do salmista, levanta-te, Senhor, e que fujam diante de nós os nossos inimigos. Que Deus possa nos abençoar ricamente através da sua santa palavra.
Vamos orar, irmãos.